Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é ao mesmo tempo super complexo e fascinante: as fendas orofaciais. Vamos embarcar numa jornada para entender como elas se formam lá no comecinho do desenvolvimento do embrião e como é o caminho do tratamento e da recuperação. Para a gente começar, fica uma pergunta que parece simples, mas não é. Como um rosto é formado? Pois é, esse é um dos processos mais precisos e delicados da biologia humana. É uma verdadeira dança de células e tecidos que precisa acontecer no tempo certinho, milimetricamente. Então, vamos entrar nos detalhes. O rosto não aparece pronto de uma hora para outra, sabe? Ele é construído a partir de várias partes de tecido que precisam crescer, uma em direção à outra, se encontrar e por fim se fundir. Tudo isso numa sequência perfeitamente orquestrada. E essa linha do tempo aqui mostra os momentos mais críticos. Olha só, tudo começa lá pela quarta semana, quando surgem as primeiras estruturas que vão dar origem ao nariz. Aí, entre a sexta e a sétima semana, acontece um passo fundamental, a união que forma o lábio superior. Logo depois, por volta da oitava semana, o palato, que é o céu da boca, começa a se fechar. E esse processo só vai terminar lá na 12ª semana. Ou seja, qualquer pequena falha nesse cronograma pode mudar tudo. E é exatamente aí que a gente chega no ponto principal. O que acontece quando essa fusão, que é tão perfeitamente cronometrada, é interrompida por algum motivo? É aqui que as fendas orofaciais aparecem. Vamos começar com a fenda labial. Pense no lábio superior se formando como se fosse um quebra-cabeça de 3 peças. Uma que vem do centro, de cima, e outras duas que vêm das laterais. A fenda acontece justamente quando essas peças não se encaixam, não se conectam perfeitamente. Aí fica essa abertura. Agora, a fenda palatina, que é no céu da boca, a história é um pouco diferente. Imagine duas prateleiras de tecido crescendo das laterais da boca para dentro, em direção ao centro. A fenda acontece quando essas prateleiras não se encontram no meio ou não se fundem direito, deixando o céu da boca aberto. E qual a frequência disso? O mais interessante, talvez, é que o tipo mais comum, com 45% dos casos, é a combinação das duas, a fenda no lábio e no palato. Depois vem a fenda só no palato, com 30%, e por último a fenda só no lábio, com 25%. Tá, mas isso leva a gente a uma pergunta crucial. O que causa essas falhas na fusão? Bom, a resposta não é nada simples. Não existe um culpado só, mas sim uma combinação bem complexa de fatores genéticos e também ambientais. Para a gente entender as causas, a gente precisa separar as coisas em dois grupos. Existem as fendas que a gente chama de sindrômicas, que fazem parte de uma condição genética maior. Para se ter uma ideia, já foram identificadas mais de 350 síndromes associadas. Agora, a maioria dos casos são as fendas não sindrômicas. Essas não têm uma causa única, mas parecem ser o resultado de uma interação bem complexa entre vários genes e também influências do ambiente durante a gravidez. E é aqui que a coisa fica interessante, porque essa interação entre os genes e o ambiente é crucial. Algumas exposições durante a gestação podem funcionar como um gatilho, interrompendo aquele processo delicado de fusão. E o impacto de alguns desses fatores é impressionante. Pensa só nisso. O cigarro. Estudos mostram que o tabagismo durante a gravidez pode simplesmente dobrar o risco de um bebê desenvolver uma fenda. É o dobro da chance. E se dobrar já parece muito, olha isso. Certos medicamentos, como um anticonvulsivante chamado fenitoína, podem multiplicar o risco em até 10 vezes. 10! Isso mostra o quão sensível e delicado é esse período do desenvolvimento. Beleza, agora que a gente já entendeu como e por que acontecem, vamos dar uma olhada em como as fendas se manifestam por aí pelo mundo. Os números contam uma história bem interessante sobre a genética e como as populações são diferentes. Esse gráfico aqui deixa bem claro uma variação entre etnias. A frequência da fenda labial, com ou sem a fenda palatina, é mais alta em populações asiáticas, com cerca de 1,5 caso para cada 1.000 nascimentos. Em brancos, a taxa é de 1 para 1.000. E em negros é bem menor, com 0,4 para cada 1.000. E não para por aí, tem outra coisa bem curiosa, que é a diferença entre homens e mulheres. A fenda labial é mais comum em homens. E quanto mais grave a fenda, maior essa preferência. Por outro lado, a fenda que é só no palato é mais frequente em mulheres. São dois padrões bem distintos para problemas que parecem tão relacionados. E para fechar esse quadro clínico, alguns fatos rápidos e bem importantes. A grande maioria das fendas labiais, uns 80%, acontece de um lado só do lábio. E o mais maluco é que desses casos, 70% são no lado esquerdo.
A forma mais leve de uma fenda no palato é a úvula bífida, aquela campainha da garganta dividida. E as fendas também podem bagunçar a dentição, fazendo faltar dentes ou até nascer dentes a mais na região. Bom, com um problema tão complexo, o tratamento não ia ser simples, né? Ele não se resume a uma única cirurgia. Pelo contrário, é uma jornada, muitas vezes longa, que exige uma abordagem de equipe, focada na recuperação completa, tanto da função quanto da aparência. A palavra-chave aqui é equipe. O tratamento é uma verdadeira força-tarefa. Olha só a quantidade de especialistas envolvidos. Começa com o pediatra, que acompanha o crescimento. Aí vem os cirurgiões para reparar a fenda, o otorrino, vários tipos de dentistas, o fonoaudiólogo para ajudar na fala, o geneticista. É como se fosse uma orquestra, sabe? Cada um com seu instrumento, mas todos tocando a mesma música para ajudar uma única pessoa. E essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. O impacto de uma fenda vai muito além do que se vê. Claro, tem a questão da aparência, mas também tem dificuldades para se alimentar, para falar, problemas de audição e até desafios psicossociais. Essa equipe toda existe para cuidar de todos esses aspectos, os que são visíveis e os que não são. Para fechar, um ponto super importante para as famílias é o aconselhamento genético. No caso das fendas não sindrômicas, o risco de acontecer de novo num futuro filho ou irmão é de 3 a 5% se só uma pessoa na família tem. Mas olha só, esse risco pula para 10 a 20% se mais de um parente próximo tiver a condição. É uma informação fundamental para o planejamento familiar. E é isso. As fendas orofaciais nascem de uma fração de segundo que foi interrompida naquela coreografia delicada da vida. A jornada do tratamento é sim complexa, mas ver o esforço coordenado de tantos especialistas para reconstruir um sorriso e devolver funções nos lembra de algo fundamental: a incrível capacidade de recuperação do corpo humano e a força que a gente tem quando trabalha em equipe para restaurar isso.